Este é um vídeo sobre avalanches. O que são, o que as causa, como evitar as mais destrutivas e o que fazer se você for pego em uma. Para realmente sentir a força de uma avalanche no seu corpo, não há nada que possa te preparar para isso. Neste vídeo, acompanhamos os patrulheiros de esqui em Whistler Blackcomb, o maior resort da América do Norte, para provocar e filmar avalanches de perto. Se você já dirigiu nas montanhas do inverno ou esquiou em um resort, esteve seguro graças ao conhecimento de cientistas da neve, previsores de avalanches e patrulheiros de esqui. Pesquisando no Google sobre a avalanche mais mortal, o primeiro resultado é de maio de 1970, quando a cidade de Yungay e 10 vilarejos foram destruídos. Estima-se que 30 mil pessoas morreram, mas a avalanche foi desencadeada por um terremoto de magnitude 7,9 e a avalanche causou um deslizamento de terra que enterrou a cidade. Então não foi exatamente uma destruição causada apenas pela avalanche. As avalanches de neve mais mortais ocorreram em dezembro de 1916, na Primeira Guerra Mundial, durante combates nas Dolomitas, no norte da Itália. Lá, milhares de soldados italianos estavam lutando contra soldados austro-húngaros e aquele tinha sido um inverno especialmente nevado. Mais de 12 metros de neve haviam caído na cadeia de montanhas na primeira semana de dezembro. No dia 13 de dezembro, uma única avalanche destruiu os quartéis austríacos perto do Monte Marmolada, matando pelo menos 275 pessoas. Mas seus efeitos colaterais foram muito mais devastadores. Ambos os grupos de soldados perceberam que podiam usar a neve como uma arma. Soldados dos dois lados atiraram projéteis de artilharia na montanha sobre os acampamentos inimigos, causando avalanches intencionalmente. Nos dias seguintes, entre 2.000 e 10.000 soldados morreram soterrados sob a neve. Mas a maioria das avalanches mortais não é provocada por terremotos ou projéteis de artilharia. São provocadas por esquiadores, snowboarders e motoqueiros de neve em áreas remotas. 93% das avalanches fatais nos Estados Unidos foram desencadeadas pelo peso da própria vítima ou de alguém do grupo dela. Então, como algo tão massivo e destrutivo pode ser desencadeado pelo peso de apenas um ser humano? Este é Bruce Tramper, autor do livro sobre avalanches, que nos inspirou a criar este vídeo. Fui esquiador hardcore, mas após as competições, construí teleféricos para a brigada de patrulha de esqui de Bridger Bowl e acabei pego na minha primeira avalanche. Naquele dia, meu trabalho era apertar os parafusos das bases das torres do teleférico para o teste de carga. Eles me disseram, quando terminar com essa torre, não atravesse a grande área de avalanche abaixo dela. Sabe, e eu fiz um comentário sarcástico, tipo, eu sei de tudo isso, não se preocupem comigo, sabe? Quando terminei de apertar aqueles parafusos, percebi que cometi um erro muito sério, porque eu estava afundando até o peito e quase precisei pegar uma pá e cavar tipo um túnel pela neve para conseguir voltar até o topo da crista, e foi um trabalho exaustivo. E aí eu fiquei convencido, pensei, bom, já ouvi falar desses cortes de esqui, posso simplesmente ganhar velocidade e chegar do outro lado, porque é lá que eu quero estar mesmo. Fiz exatamente isso como um idiota. A primeira coisa que acontece quando uma avalanche se solta é que ela simplesmente começa a se mover, e a primeira coisa que você faz é meio que cair na neve porque perde o equilíbrio, como se alguém puxasse um tapete debaixo de você e você caísse morro acima. E lá estava eu, simplesmente deitado na neve, sendo arrastado montanha abaixo, sabe? Eu estava preso. Eu não conseguia sair daquilo. Sabe, por sorte eu consegui agarrar uma árvore pequena, mas a neve estava praticamente me matando, sabe, quase quebrando meu pescoço enquanto passava por mim nessa árvore. Felizmente, muita da neve passou direto, por isso não morri naquele dia. Mas aí a árvore finalmente quebrou, ou algo assim aconteceu e eu acabei, sabe, rolando pela trilha da avalanche. Por sorte, ao final eu estava enterrado só até o peito. Eu estava na cauda da avalanche e a avalanche começa a parar pela cauda primeiro, então essa parte desacelera enquanto a frente continua se movendo. Sabe, eu tive muito tempo para pensar nisso pelo resto do dia,
apertando o resto daqueles parafusos e pensando: caramba, eu poderia ter morrido. Eu deveria ter morrido, e não morri. Você apertava parafusos, foi pego por uma avalanche e depois voltou ao trabalho no mesmo dia. Ah, sim, alguém precisava fazer isso. Esse era meu trabalho. Sabe, foi assim que meu pai me criou. Você faz o trabalho, entende? No nível básico, uma avalanche ocorre quando as ligações entre cristais de neve se rompem, e a força de atrito que mantém a neve na montanha não é suficiente para contrariar a força da gravidade. As avalanches são categorizadas por tamanho em uma escala de 1 a 5. A 1 não enterraria uma pessoa, mas a de tamanho 5 teria 100 mil metros cúbicos de neve, percorrendo quilômetros e causando destruição em grande escala. A primeira coisa a notar é que a neve não é uniforme. A neve se acumula após cada tempestade, formando diferentes camadas. E essas camadas não são todas iguais, e elas mudam com o tempo devido às condições às quais estão expostas. A temperatura do ar, a umidade, o sol, o vento e a chuva afetam toda a estrutura da neve. Por exemplo, após a queda de neve fresca, um dia quente e ensolarado pode derretê-la, e à noite ela congela novamente, formando uma camada de gelo. A principal condição é o gradiente de temperatura na camada de neve, mas vamos chegar lá. A neve registra tudo o que acontece com ela. Se você cavar um buraco na neve, pode ler as diferentes camadas para entender o seu passado. São reconhecidos 9 tipos de avalanche, mas os principais são 2, placa e solta. Há 2 tipos de avalanche soltas, seca e úmida. A neve nas avalanches soltas secas é bem solta. A neve não está toda grudada. Após ser desencadeada, ela se espalha. Avalanches soltas também são chamadas de avalanches de liberação pontual. As avalanches secas e soltas, chamadas de slough por esquiadores, raramente são perigosas, mas podem arrastar alguém de um penhasco. É curioso, pois na comunidade de esqui dizemos que esse tipo de avalanche não é uma avalanche, apenas chamamos de outra coisa. Ontem tive um encontro com um slough em Hellbronner, e você simplesmente sente como se fosse uma parede de neve te empurrando por trás. Sinceramente, é meio divertido. É divertido. É meio como surfar, porque é dinâmico, está em movimento, e você precisa continuar se movendo com o terreno, porque você sabe que o slough está atrás de você, e se você não se mover rápido o suficiente, ele vai te pegar. Outro tipo de avalanche é a úmida solta. Isso geralmente ocorre na primavera, em encostas ao sul. O sol aquece a neve, tornando-a mais densa e pastosa. O sol começa a aparecer. Não estou muito preocupado com a avalanche úmida solta agora, mas estarei em cerca de 1 hora. Mas as avalanches mais mortais são as de placa, onde a camada superior da neve fica grudada, formando uma placa coesa. Quando a avalanche é desencadeada, a neve se solta toda junta em grandes blocos. A ocorrência de avalanches de placa varia conforme o ângulo da encosta de esqui. Em inclinações abaixo de 25 graus é improvável haver avalanche, pois a gravidade não consegue puxar a neve para baixo. Encostas com mais de 50 graus dificilmente têm avalanches perigosas, pois a inclinação impede o acúmulo de muita neve. Pequenas avalanches regulares e avalanches de placa impedem o acúmulo de placas maiores e mais perigosas. 75% das avalanches de placa perigosas ocorrem entre 34 e 45 graus. Para comparar, pistas diamante preto têm cerca de 30 graus e duplo diamante preto 40 graus. Em outras palavras, As melhores condições para esquiar também favorecem avalanches? o que é realmente assustador sobre as avalanches de placa é que você pode desencadeá-las à distância. Você pode estar esquiando ou andando em uma encosta com inclinação muito menor que 30 graus e ainda assim provocar uma avalanche em uma encosta mais íngreme acima de você. E as avalanches de placa são rápidas, podendo atingir velocidades de até 120 km por hora. Amigos meus já morreram desse jeito. Você simplesmente não percebe o quanto essas rachaduras podem se propagar pela neve. As avalanches de placa têm 3 partes. Uma superfície de base, que é a parte inferior da neve. Depois existe uma camada fraca e a placa que fica por cima.
A superfície de base e a placa são camadas fortes, ou seja, são feitas de neve que se mantém unida. O tipo de neve usado para fazer bolas de neve tem cristais arredondados nas camadas mais densas. Em contraste, a camada fraca é composta por cristais de neve que não se unem facilmente uns aos outros. Esses tendem a ser cristais mais angulares ou facetados, mas há diferentes tipos de camadas fracas. Um dos mais preocupantes é conhecido como geada superficial. Não é formado pela neve que cai do céu, ela cresce na superfície da neve. Em noites frias e claras, a neve na superfície irradia muito do seu calor, ficando ainda mais fria do que o ar. Como o ar quente retém mais umidade do que o ar frio, essa umidade vai se cristalizar no topo da neve, criando a geada superficial. A geada superficial é formada por condensação. É o equivalente da neve ao orvalho, é bem angular e não quer grudar em si mesma. A geada superficial geralmente desaparece com o vento ou pelo derretimento pelo sol. Mas, se uma tempestade de neve ocorrer logo após esses cristais se formarem, eles podem ficar enterrados e, nesse caso, criam uma camada fraca muito perigosa que é perfeita para avalanches. Outra camada fraca são cristais de neve facetados, antes arredondados, mas que ficaram angulares no manto de neve. Cristais facetados se formam com forte gradiente de temperatura na neve. Um gradiente térmico de menos de 1 grau por 10 centímetros não produz cristais facetados. Valores acima disso podem ocorrer. Por isso, mede-se a temperatura na trincheira de neve. Um grande gradiente térmico pode formar uma camada fraca. Logo acima e logo abaixo de uma crosta podem existir gradientes de temperatura bem acentuados. Então, a 10 centímetros de profundidade estava a menos 5,5 e a 20 centímetros estava a menos 3,7. Isso é uma diferença de 2 graus. O fundo da neve é mais quente do que o topo da neve, então a neve mais quente perto do solo sublima, passando diretamente do estado sólido para vapor d'água. O vapor d'água sobe pela neve e encontra cristais de neve mais frios. Nesse ponto, ele se recongela e forma cristais facetados que, assim como a geada superficial, não se unem, criando uma camada fraca. Quanto maior a mudança de temperatura, mais rápido os cristais de neve se transformam. E quanto mais rápido eles mudam, se mudarem rapidamente, isso pode promover a formação de facetas, o que aumenta a instabilidade. Outro fator importante nas avalanches de placa é sua rigidez. Como a neve é coesa, ao aplicar força, a interface entre a placa e a camada fraca desliza e esse deslizamento se propaga. Embora placas mais rígidas possam resistir melhor aos gatilhos iniciais, sua ruptura leva a uma maior propagação, resultando em avalanches maiores. Isso também resulta em mais gatilhos remotos. Avalanches ocorrem após tempestades. O peso extra da neve exerce uma carga adicional sobre o manto de neve, o que pode fazer com que as camadas fracas mais profundas do manto de neve deslizem. A maioria das avalanches acontece durante ou logo após tempestades. Em outras palavras, As melhores condições de esqui também favorecem avalanches. ventos fortes também aumentam o risco de avalanches. O vento pode levantar e transportar a neve de áreas abertas para áreas mais protegidas. À medida que a neve se acumula, a pressão do vento compacta essas partículas de neve enquanto elas são depositadas, o que cria uma camada densa e coesa. Essas camadas recém-depositadas de neve são chamadas de placas de vento. As placas de vento podem ser bastante instáveis, especialmente logo após a formação, se elas se formaram sobre uma camada fraca. Por serem mais coesas, essas placas podem se soltar em grandes blocos durante avalanches, tornando-as especialmente perigosas. Outra preocupação são as cornijas. As cornijas se formam quando o vento sopra a neve por cima de uma crista e ela se acumula do outro lado, ficando pendurada sobre a borda. Cornijas, que podem pesar toneladas ao caírem em encostas, podem causar grandes avalanches de placa. Esquiadores de áreas remotas testam a estabilidade da encosta derrubando uma cornija sobre ela. Se a encosta não deslizou com o peso de uma cornija, dificilmente deslizará com o de um esquiador. Como as estações de esqui previnem avalanches? Neste vídeo, o produtor do Veritasium, Peter, acompanhou a patrulha de esqui em Whistler Blackcomb, a maior estação de esqui da América do Norte.
Cara, eu estou empolgado, muito ansioso, muito animado. Vai ser um bom dia. Nas estações de esqui, há áreas de risco de avalanche em encostas com inclinação acima de 30 graus ou sob ameaça de avalanche. Antes de abrir a área de esqui, patrulhas realizam o controle de avalanches para garantir a segurança dos esquiadores. Basicamente, tudo se resume a eles provocarem avalanches de forma segura antes que haja qualquer esquiador nessas encostas ou abaixo delas. Isso é feito com frequência para evitar o acúmulo excessivo de neve. Assim, as avalanches provocadas são menores. Existem algumas maneiras de fazer isso, mas a mais comum é usando explosivos. Cargas explosivas com um pavio de 2 minutos são acesas e depois detonadas nas encostas, onde provavelmente vão provocar avalanches. Nossa! Que bom que usei óculos de proteção. Às vezes isso é feito jogando os detonadores de um helicóptero, mas muitas vezes isso é feito com esquis. Existem até bondinhos especiais onde os detonadores são presos a um mosquetão e depois transportados até uma encosta de difícil acesso. Quando a carga detona, a onda de choque rompe a camada fraca, provocando uma avalanche. Sim! Conseguimos uma avalanche! Não foi tão ruim assim. Também não foi ótimo. Foi alguma coisa. Foi alguma coisa. Mesmo filmando no dia seguinte, a uma das maiores tempestades da temporada, não tivemos sorte em registrar grandes avalanches. Filmamos a manhã toda e só conseguimos essa avalanche relativamente pequena. Então eu estava ficando preocupado. E então conseguimos essa cena. Meu Deus, olha isso. Oh! O trabalho de controle de avalanches também é feito nas estradas com basicamente a mesma ideia: provocar avalanches antes que elas tenham a chance de se tornarem grandes e destrutivas. Por exemplo, a rodovia Trans-Canadá, que liga as costas leste e oeste do Canadá, atravessa o Rogers Pass, um desfiladeiro com picos de 3.000 metros em ambos os lados. A estrada fica bem ao lado de uma montanha que, na verdade, se chama Montanha Avalanche. A Parks Canada e o exército canadense controlam avalanches disparando projéteis em 270 alvos nas montanhas, provocando pequenas avalanches antes que se tornem grandes e prejudiquem a rodovia. Mortes por avalanches ocasionalmente acontecem dentro dos limites das estações de esqui, mas são muito raras devido ao trabalho diligente dos patrulheiros de esqui. A maioria dos feridos e mortos por avalanche está em áreas remotas. É meio louco porque, como esquiador, você sempre ouve falar de avalanches. Legal! Você percebe que é mortal e que pessoas morrem anualmente. A neve está realmente boa. Mas realmente sentir a força da avalanche no seu corpo... nada pode te preparar para isso. Toda vez que eu batia no chão, eu tentava enfiar as mãos, os pés e tentava me agarrar ao chão enquanto também tentava proteger minha cabeça. Eu sabia que quando a neve parasse, se eu ainda estivesse nela, estaria enterrado e não conseguiria me mexer. Eu não estaria. Eu contaria com meu amigo para me encontrar, desenterrar e salvar. Haven. Cuidado, houve uma avalanche. Essa não foi uma avalanche enorme. Foi uma de tamanho 2. É grande o suficiente para, sabe, enterrar um carro, mas não uma casa. Consegui parar na encosta antes da parte plana, onde a neve se acumularia e eu seria soterrado. Isso teria facilmente te enterrado,
Mas foi intenso, muito intenso. E eu me senti muito idiota porque essa foi a primeira montanha onde esquiei quando criança. Exatamente essa encosta. Eu estava tão confortável ali que nem considerei que era uma área de avalanche. E a neve. Quer dizer, nós até verificamos a neve lá em cima, mas eu não sei. Eu não estava totalmente atento aos perigos que estão presentes no momento em que você entra em uma área de avalanche. Algo assim pode acontecer. Então, as 3 coisas que você precisa levar quando vai esquiar fora de pista são um localizador, que é isso aqui, uma sonda, que é esse bastão comprido que pode ser dobrado, então cabe na sua mochila. E uma pá. Se soterrado por uma avalanche de placa, é quase impossível se desenterrar sozinho. Durante uma avalanche, a neve se mistura e o atrito a aquece, então ela derrete um pouco. E então, quando a avalanche para, ela congela novamente, ficando dura como concreto. É por isso que, se você estiver totalmente soterrado, precisa que outra pessoa te encontre e te desenterre. Por isso, em 1968, inventaram o localizador de avalanche. O localizador é um transceptor. Então, ele é tanto um transmissor quanto um receptor de ondas eletromagnéticas. Em 457 kHz, então agora ele está no modo de envio. Então esse é o modo em que ele estaria se eu estivesse esquiando fora de pista. E se houver uma avalanche, o que vai acontecer é que ele vai continuar emitindo essas ondas eletromagnéticas em todas essas direções. Então meus amigos mudariam do modo de envio para o modo de busca e começariam a procurar por esse sinal. E isso significa que Erin está a 2 metros de mim, o transmissor dela ligado informa. Legal, tem alguém a 2 metros de mim. Aproximadamente 25% das mortes em avalanches resultam de traumas, como colisão com árvores, pedras ou queda de penhascos. O restante é por asfixia. Se você for soterrado por uma avalanche e seu rosto ficar sob a neve, pode haver uma pequena bolsa de ar para respirar. A neve é inicialmente porosa, mas o calor do seu corpo e da sua respiração derrete a neve, que volta a congelar, formando uma bolha impermeável. À medida que você respira, a concentração de dióxido de carbono nessa bolha aumenta e a quantidade de oxigênio diminui até que você morra por asfixia. Se seus amigos te encontrarem e te desenterrarem nos primeiros 10 minutos, você tem 80% de chance de sobreviver. Em 15 minutos, a chance cai para 40%. Em 30 minutos, a chance de sobreviver é só 22%. O tempo é crucial. Existe outra invenção que pode salvar sua vida, que é o airbag de avalanche. Se um esquiador provocar uma avalanche, ele pode puxar um cordão que ativa o airbag. O airbag infla rapidamente. Historicamente, isso era feito com ar comprimido, mas versões mais novas usam ventiladores movidos a bateria. O airbag aumenta a flutuabilidade do esquiador, tornando menos provável que ele seja enterrado profundamente em uma avalanche. Outro benefício é que, se o esquiador for soterrado, o airbag, ao esvaziar, cria um bolso de ar maior, dando mais tempo para o resgate. Os airbags para a avalanche diminuem as chances de morte em quase metade. Nos Estados Unidos, cerca de 30 pessoas morrem em avalanches por ano, e mais de 100 na Europa. A maioria eram esquiadores, snowboarders ou motoqueiros de neve fora das pistas, provavelmente responsáveis pela avalanche que os matou. Avalanches são belas, majestosas e completamente assustadoras. Se for para áreas remotas no inverno, leve pá, sonda e localizador. Confira também a previsão de avalanches e tome boas decisões ao entrar em áreas de risco, porque a melhor maneira de sobreviver a uma avalanche é não ser pego por uma.